E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é um tema interessante aí para quem quer treinar com cartas dos novos formatos aí, para quem quer se preparar para coleções futuras, para torneios futuros. Eu acredito que a gente está num ótimo timing para eu comentar sobre isso, porque foram anunciadas aí, né, recentemente as cartas que vão poder ser utilizadas no Nacional, a coleção que tá para lançar na semana do Nacional. E como a coleção lança no meio da semana de um torneio muito importante, muita gente pode acabar sendo pego aí extremamente despreparado por causa do timing. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para treinar com os meus companheiros de time aí da D1, e a gente geralmente utiliza aqui a plataforma do Dueling Book, e eu vou mostrar aqui coisas que para algumas pessoas pode ser básicas de fato, mas como eu percebo que a maioria das pessoas que comentam as coisas não tem aí essa familiaridade com o Dueling Book, talvez vocês não consigam aí realmente executar esse tipo de coisa, porque vocês talvez só não saibam, ou talvez só não tenham essa dimensão aí do como que funciona esse mecanismo de você usar cartas que ainda não existem. Então vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais atemporal, então a ideia é para qualquer coleção que for ter aí, a ideia é que uma pessoa que está vendo esse vídeo aqui daqui 1 ano, 2 anos, tenha exatamente o mesmo método possível para fazer. Então, bora lá. Aqui eu tô na minha conta do Dueling Book, né? Então só sair aqui. Quando você entra no Dueling Book aqui, você tá aqui nessa tela inicial. E aí, quando você entra para jogar aqui, né, você tem o construtor de decks, aonde você vai poder criar seu deck, e aqui na Duel Room você pode dar a fila aqui na ranqueada, aqui na esquerda, nessa Duelist Pool, para jogar suas partidas. Daí, beleza, essa parte não vou explicar detalhado sobre o funcionamento do Dueling Book, porque eu vou fazer um vídeo separadamente sobre isso, mas o importante aqui para esse vídeo é que eu peguei aqui e abri um deck aleatório, só coloquei um monte de cartas aleatórias aqui, exemplificando um deck de malhos com um monte de coisas aleatórias aqui, só para encher linguiça. E, bom, a gente sabe que para o Nacional vão ter novas cartas de malhas que vão poder ser utilizadas. E aí, como é que eu faço nesse quesito para utilizar essas cartas aqui? Bom, gente, primeiro eu vou puxar aqui a minha câmera um pouquinho pro meio para mostrar para vocês aqui que se eu escrever males, por exemplo, aqui no Dueling Book, o Dueling Book ele é extremamente eficiente em colocar as cartas aí que estejam, por exemplo, no OCG já, né? Então vocês podem ver que tem duas cartas de males aqui, que é a Malice in the Mirror e a Malice P Marsh Hair, que por sua vez elas já estão dentro do jogo e você já consegue, por exemplo, colocá-las dentro do seu deck. Só que, qual que é o problema que a gente tem nessa situação? Se eu quiser vir aqui, por exemplo, na Duel Room e dar a fila numa ranqueada, ele vai me avisar aqui com uma mensagem de erro falando que Malice in the Mirror não é TCG, então a gente não pode utilizar essa carta para jogar aqui no Dueling Book. E aí a gente, portanto, não consegue usar essas cartas aqui ainda no formato TCG normal. E aí com isso, o que a gente acaba tendo que fazer? A gente acaba tendo que criar salas personalizadas para jogar com as cartas dessa nova coleção. E aí, como que eu faço esse tipo de coisa? Bom, gente, quando você tem essas cartas do OCG aqui, você pode montar o seu deck, você vai debater ali com seus amigos, vai debater a sua estratégia, só que você não pode jogar nas ranqueadas. E aí o que você tem que fazer é vir aqui nessa Duel Room, e aí a gente tem aqui, dentro desses formatos aqui, onde a gente tem aqui o formato Advanced Unrated, a gente pode criar cartas, perdão, a gente pode usar essas cartas, e aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, 2 de 3 match, que é o formato do jogo, né? Se você quer jogar um duelo só, se você quer jogar uma match, e aí você pode escrever aqui, por exemplo, nessa Duel Note, por exemplo, pós-formato nacional. E aí você pode criar ou não uma senha, se você quiser jogar com algum amigo, por exemplo, se eu deixar aqui sem senha, ele vai aparecer aqui, quando eu der Host Duel, ele vai aparecer aqui, como vocês podem ver, nesse Advanced Unrated, pós-formato nacional, e como vocês podem ver, ele me permitiu entrar aqui com esse Malice. Então, agora, nesse momento, qualquer pessoa que entrar no DB e estiver nessa tela, a pessoa vai estar vendo o meu nick aqui e vai estar vendo escrito pós-formato nacional, e ela pode clicar aqui para tentar entrar na sala. A lista de pessoas que clicarem em tentar entrar na sala com você vai ficar aqui nesse Host a Duel aqui, e se alguém entrar, é só você clicar no nick da pessoa e você clicar em Accept User, que aí vocês vão entrar numa partida normalmente como se fosse numa partida ranqueada. E aí vocês vão poder jogar normalmente a partida de vocês. Então, isso acaba sendo muito útil para você jogar com aliados aí, com amigos, com companheiros de equipe,
mas também é útil para você jogar com pessoas aleatórias, principalmente quando está próximo de lançar uma coleção e quando tem torneios grandes. Então, quando a gente tem torneios grandes aí próximos, é muito comum que as pessoas comecem a criar isso aqui. Então, por exemplo, é muito comum que você entre no Dueling Book aí na intenção de fazer isso e já tenha alguém ali que criou uma sala e tá escrito tipo assim, pós-formato tal coisa. Às vezes a pessoa quer jogar contra algum deck específico, então a pessoa fala tipo assim, não, pós-formato tal coisa, mas só Malice, por favor. E aí só quem tiver de Malice que essa pessoa quer jogar, treinar especificamente a matchup contra um deck específico, né? Então é só você colocar o que você quiser aqui nessa Duel Note, que vai aparecer aqui para as pessoas, verem aí. E se você não quiser que seja uma sala aberta para todo mundo, você pode criar uma senha para o duelo. Assim como, se você quiser, aqui a gente tem essa Watch Note, essa Watch Password, que se você escrever uma Watch Password aqui, as pessoas só vão poder ver a sua partida se elas colocarem essa senha. Então, se você quiser fazer um negócio um pouco mais secreto, você tem medo que alguém olhe ali a estratégia que você está querendo fazer, coloca uma senha para assistir aqui, que ninguém vai poder entrar e assistir a sua partida sem saber essa senha previamente. E aí, isso aí já garante que você vai conseguir jogar com qualquer tipo de carta que esteja marcada como OCG. Entretanto, existem a possibilidade de cartas que ainda não chegaram nem no OCG, que elas foram anunciadas agora há pouco, ou que o DB acabou não adicionando aqui a pool de cartas ainda, e aí a gente tem mais uma coisa que a gente pode acabar tendo que fazer se a gente quiser ter esse treino para coleções futuras. Isso aí vai acabar sendo, você pode vir aqui nessa tela inicial aqui, e ao invés de ir numa dessas coisas aqui, muita gente não sabe, mas para baixo do exit tem mais informações aqui, mais um monte de coisa. Então você pode descer aqui na barrinha, ou com a bolinha do mouse mesmo, e aí você vai descendo aqui nessa barrinha, e lá embaixo, quase no final, você tem uma aba chamada Custom Cards. E quando você clica nesse Custom Cards, ele vai abrir para você a possibilidade de criar uma carta. Então eu posso escrever aqui, você vai criar o nome da carta, você vai criar o texto da carta, você pode escolher aqui se é monstro, spell ou trap, você vai escolher aí o tipo de carta. Então, por exemplo, monstro de ritual aqui, ele vai ser tipo tal, vai ter habilidade tal, que vai ser ali o subtipo do monstro, né? Toon, Union. A gente tem aqui o nível do monstro, a gente tem ataque e defesa, e aí a gente pode escolher aqui, se ele for pêndulo aqui, né, a gente pode escolher mais detalhes sobre a carta, e a gente pode escolher quantas cópias da carta podem ser utilizadas, e se a carta pode ser vista só para você ou para todo mundo. Então, se você colocar a carta aqui para poder ser vista para todo mundo, você pode dar aqui um upload que ele vai criar essa carta aqui, e essa carta já vai poder ser encontrada aí por outras pessoas. Então, como vocês podem ver, aparece aqui, eu cliquei aqui em My Cards, aparece as cartas custom que eu criei, no caso aqui por enquanto, só essa carta aqui de exemplo para vocês, e aí, criando essas custom cards e deixando elas possível para todo mundo ver, você vai conseguir chegar aqui pelo Deck Constructor e acessar essas cartas. Para isso, você tem que vir aqui embaixo, aqui em cima, perdão, no More Options, aqui do lado do Search, e aí quando você clica, ele muda aqui esse formato aqui em cima, que tá bem em cima da minha cabeça aqui, né? E aí, você vai de Official Cards Only para All Custom Cards. E aí, dentro desse All Custom Cards, você pode pesquisar aqui o nome da carta que você tiver feito, e ela vai aparecer aqui em algum lugar, né? Provavelmente alguma dessas cartas aqui deve ser a carta que eu criei. Na verdade, a carta que eu criei tá até sem imagem. Não sei se ela chega a aparecer sem imagem. Até chega a aparecer aqui, ó. Então, ela já tá aqui disponível. Ela vai ficar com essa tag aqui de custom quando você coloca ela no jogo, né? Então, quando a carta tá com essa tag de custom, você acaba que você só vai poder utilizar ela em outra sala aqui do Duel Room. Então, se eu for criar aqui no Advanced, ele vai avisar aqui, ó, seu deck só pode ser utilizado em um Custom Card Format, porque ele tem Custom Cards. E aí você tem que mudar esse formato de Advanced para, cadê? Unlimited, se não me engano. E aí você pode... Opa, não é esse formato não. Vai ter aqui, Custom Cards. É logo debaixo do Advanced. E aí você pode criar aí nesse Custom Card, que vai ser geralmente esse terceiro aqui da direita já. Custom Cards, Unrated. E aí já pode ver que apareceu novamente ali a minha sala com as minhas Custom Cards, onde eu vou poder jogar aí com os meus amigos, mesmo que eles tenham outras Custom Cards. Aí é claro que a gente vai... nesse momento aqui, a gente está pensando mais no treinar competitivamente. Então a gente vai criar a carta do jeito certinho ali, né? Vai achar o texto da carta, vai botar ele lá. A gente pode ou não colocar uma imagenzinha legal na carta. E aí, com isso, a gente vai poder aí treinar para
coleções futuras para cartas que ainda não existem no jogo. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que tenha sido relevante aí para vocês esse vídeo um pouco mais informativo. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Se inscrevam se vocês acham que vale a pena a inscrição esse tipo de vídeo. E muito obrigado. Até uma próxima.